João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, pela manifestação do Teu Filho ressurreto. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo Teu poder que é muito maior que o poder da morte, poder que é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar. E, ó Deus, que esta palavra que acabamos de ler possa ser compreendida e possa ser aplicada em nossas vidas. Atua, ó Deus, em nossos corações, por meio do Teu Espírito e da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é: Ele é o provedor da missão. A morte de Jesus, como nós vimos na semana passada, à luz de João 19, 28 a 30, a morte de Jesus é a consumação da sua obra. Quando logo antes de ele morrer, ele falou: está consumado. Mas a história não acabou ali. Na sexta-feira, ele entregou a sua vida e teve o seu corpo sepultado. Mas no domingo, logo cedo, pela manhã, ele ressuscitou. A primeira parte do capítulo 20 narra um momento em que Maria Madalena e os primeiros discípulos veem o sepulcro aberto e tomam conhecimento que Jesus ressuscitou. A segunda parte do capítulo 20 fala sobre o encontro pessoal de Jesus ressurreto com seus discípulos na tarde daquele primeiro dia da semana. E logo depois fala de um segundo encontro que Jesus teve com seus discípulos uma semana depois, também o primeiro dia da semana. E tudo isso aconteceu em Jerusalém, onde Jesus morreu. No finalzinho do capítulo 20, observe aí versículo 30, versículo 31, logo depois de
de Jesus falar com Tomé naquele segundo encontro, dizendo para ele: bem-aventurados os que não viram e creram, no versículo 29, né? João ele faz um breve comentário antes de começar o capítulo 21, um comentário que evidencia o propósito que ele teve ao escrever todo o livro. Ele disse no versículo 30 e no versículo 31 do capítulo 20: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João está dizendo o seguinte: olha, Jesus fez muito mais do que está escrito aqui. Mas estes aqui eu escrevi, eu fiz uma seleção de todos esses sinais para que vocês possam crer que Ele não é qualquer um. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, vocês tenham vida em seu nome. E dentre os diversos sinais narrados por João, que apontam para a divindade de Jesus e a necessidade de crer nele para a salvação, está este sinal também, que nós acabamos de ler no capítulo 21, do 1 ao 14. Uma verdadeira pesca maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E Jesus promove essa pesca maravilhosa para mostrar aos seus discípulos que Ele é o provedor da missão. É o título desta mensagem. E você vai entender por que esse é o título da mensagem daqui a pouco. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, do versículo 1 ao 3, que os discípulos no mar da Galileia vão pescar e nada conseguem. Do versículo 1 ao 3, novamente. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Esse mar de Tiberíades é o mar da Galileia. Não sei se você já estudou um pouquinho a geografia de Israel. Esse é um mar que fica ao norte de Israel. Ele, ao longo das escrituras ali do Novo Testamento, ele recebe o nome de Mar de Tiberíades ou de Mar da Galileia. Em uma situação também aparece como Mar de Genizaré. Fica ao norte, lá perto de Nazaré. Nazaré foi onde Jesus passou parte da sua vida. E Cafarnaum também foi um lugar importante onde Jesus fixou residência e praticamente foi o centro do ministério público de Jesus, a cidade de Cafarnaum. Então, lá em cima, no mapa, distante de Jerusalém. O texto diz que estavam ali ao todo 7 discípulos. E esses 7 discípulos estão juntos. Né? Eles estão juntos. E então, Pedro fala: vou pescar. E os outros o acompanham, né? E algumas perguntas a gente pode fazer. Por que eles estavam na Galileia? Não tinha acontecido a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus lá em Jerusalém? Jesus não tinha aparecido para eles naquele primeiro dia, uma semana depois, lá em Jerusalém? O que eles estão fazendo agora na Galileia? E ainda voltam a pescar? Será que eles desistiram da caminhada com Jesus? Será que eles desanimaram, se frustraram com alguma coisa? Alguns vão ler esse texto e vão falar: eu acho que eles desistiram. Então Jesus foi lá mais uma vez chamar a atenção deles e tentar fazê-los se convencer que devem seguir adiante. Mas não, eles não desistiram, eles não desanimaram, eles não se frustraram. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam obedecendo. É isso mesmo, porque Jesus havia enviado eles para lá. Eu vou apenas mencionar, mas em Marcos 14, 28 está dito o seguinte: Jesus disse para eles: depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então eles estavam indo porque eles sabiam que Jesus iria para lá.
Em Marcos 16, versículo 7, um anjo diz para Maria Madalena o seguinte: olha, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Então eles tinham ido para a Galiléia exatamente porque Jesus disse que iria para lá. Eles estavam alinhados com o propósito de Jesus. Eles estavam seguindo o comando de Jesus. E quando Pedro diz vai pescar, ele não está voltando como se tivesse desistido da caminhada com Jesus, voltando para a sua antiga profissão. Não, ele certamente precisava comer, o grupo ali precisava se alimentar, então não há por que a gente pensar que eles haviam desistido de nada. Uma segunda coisa que a gente vê, do versículo 4 ao versículo 8, é que Jesus se manifesta ali para eles e orienta a um novo lançamento da rede que fica cheia. Vamos ler novamente, do versículo 4 ao versículo 8. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Então, eles estavam a uma distância da praia de cerca de 90 metros. Cada côvado mede em torno de 45 centímetros. Então, eles não estavam muito longe. E ainda havia ali pouca luz, né? Eles haviam passado ali a madrugada, ali, devem ter ido muito cedo para conseguir peixes, não tinham conseguido nada. Estava ali certamente o sol ainda nascendo. E nessas condições ainda seria muito difícil identificar qualquer pessoa a 90 metros de distância. Quem já caminhou na praia ali no iniciozinho da manhã sabe disso, né? Não dá para identificar bem a 90 metros de distância quem é que está falando, né? E Jesus pergunta se eles têm alguma coisa, se eles encontraram alguma coisa. E Jesus é sempre muito perspicaz, ele prepara o caminho para aquilo que ele vai realizar na sequência, né? Então ele prepara o momento propício para manifestar mais um sinal, para que eles pudessem imediatamente identificá-lo. E eles respondem que não, certamente com alguma frustração, né? Porque eu não sou pescador, mas quem é pescador fica triste, né? Quando vai pescar e não consegue pegar nada. Então eu imagino que esse não aqui deve ter sido um não meio mal educado, assim, meio não tenho nada, sei lá, enfim. Jesus lhes orienta a fazer um novo lançamento, agora à direita do barco. Talvez eles já tivessem lançado a rede naquela direção antes. Eles estavam ali há tanto tempo, talvez algumas horas. Provavelmente eles já tinham lançado nessa região para onde Jesus falou para eles lançarem. Mas há uma diferença. A diferença agora é que foi sob a ordem de Jesus. Eles não sabiam que era Jesus, mas agora foi sob a ordem de Jesus. E para o espanto deles, uma grande quantidade de peixes rapidamente surgiu dentro das redes, né? E eles tiveram muita dificuldade em trazer esses peixes, essa rede repleta de peixes para dentro do barco. E eu não tenho dúvida de que naquele instante esse evento, né, despertou a memória deles de algo que eles haviam presenciado, pelo menos alguns deles haviam presenciado 3 anos atrás. Uma pesca maravilhosa que Jesus já tinha promovido 3 anos atrás, enquanto eles estavam sendo ainda convocados para caminharem com Jesus. E esse acontecimento está em Lucas, capítulo 5. Vamos mantenha a Bíblia aberta aí, em João 21, e abra também lá em Lucas, capítulo 5.
o início do capítulo, a partir do versículo 1. Talvez na sua Bíblia tenha um título: A Pesca Maravilhosa. Diz assim, Lucas 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Olha aí, o mesmo lago, que é chamado também de Tiberíades, de Mar da Galileia, é o mesmo lugar. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Então tinha muita gente ali, ele subiu em cima do barco e afastou um pouquinho, só para ter um pouquinho de distância para poder falar melhor ali com aquela multidão. Quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. A partir de então eles começam a seguir Jesus. Naquela ocasião, todos ficaram atemorizados. Que homem é esse, que faz uma coisa desse tamanho? A ponto de Pedro dizer: Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E agora, quando João lembra daquela cena e identifica que é Jesus, o homem que está lá na praia, e ele diz: É o Senhor, Pedro imediatamente vai ao encontro. 3 anos atrás ele falou: Retira-te de mim, Senhor. Agora ele se joga para ir até Jesus, para ir a nado até o encontro com Jesus. E Pedro demonstra com essa reação diferente daquela de 3 anos atrás, que ele e todos os demais foram transformados. Ele diz: agora tem um relacionamento com Jesus, de quem conhece Jesus. De quem conhece Jesus. Eles vão então ao encontro de Jesus, não mais, sim, se reconhecem como pecadores, sim, sem dúvida, mas não mais com aquele temor aterrorizante, mas como um temor que exerce atração. Eles vão até Jesus. Uma terceira coisa que a gente vê nesse texto é que na praia, Jesus os esperava com o café da manhã pronto. Quer dizer, ele não precisava de nenhum daqueles peixes que eles acabaram de pescar para então dar a eles um café da manhã. Vamos ler de novo a partir do versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então nós vemos aí no versículo 9 que já havia na praia peixes na brasa e pão para eles comerem. Estava tudo prontinho, o café da manhã já estava garantido, mesmo que eles não tivessem pescado nenhum peixe.
E o versículo 10 mostra que Jesus pede que eles tragam alguns dos peixes que eles acabaram de pegar. Então é importante ali naquela cena, né, eles pegarem daquilo o fruto daquele esforço que eles tiveram sob o comando de Jesus, para que eles pudessem ali se alegrar com ele. No versículo 11, nós vemos que Pedro vai até o barco e traz a rede junto com os demais. E é interessante que dá um número, né? O número e o tamanho dos peixes. 153 grandes peixes. O Senhor é muito generoso, né? A pescaria foi assim, sensacional, né? Eles certamente não puderam acreditar. Como é que pode, né? Jesus foi realmente muito generoso com eles. No versículo 12, nós vemos que Jesus os chama para comer em sua companhia. E por que os discípulos precisariam perguntar quem ele era? Porque diz aí o versículo 12, né? Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E aí diz na sequência: nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Mas por que os discípulos precisariam perguntar? Será que ele não estava ali de forma reconhecível, né? Jesus certamente queria ser conhecido não pela sua aparência física, mas pelo seu sinal. Aliás, ao longo do Evangelho de João, Jesus quer que as pessoas o reconheçam, que ele é o Cristo, o Filho de Deus, obviamente não pela sua aparência. Sua aparência não dizia isto, mas pelos sinais que ele realizava, né? Em outros momentos em que Jesus apareceu ressurreto, também os discípulos não identificaram que era ele. Se a gente entrar em qualquer explicação disso, a gente vai especular, porque a Bíblia não fala exatamente o porquê que ele não se manifestou exatamente como eles o reconheceram. Mas o fato é que eu creio que essa é uma boa explicação. Jesus queria ser reconhecido pelo seu sinal, pelo que ele estava fazendo, pelas palavras que ele estava dizendo, não pela sua aparência física. Aliás, isso tem tudo a ver com o que Jesus disse para Tomé. A gente leu inclusive capítulo 20, versículo 29. Porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Quem de nós aqui viu Jesus fisicamente? Quem desta geração, no mundo inteiro, teve a oportunidade de ver Jesus fisicamente? Ninguém. No entanto, são incontáveis as pessoas que creem nele, porque sabem que ele está presente, conseguem identificá-lo pelos seus sinais, inclusive hoje, na sua própria vida e no mundo, ele está presente. No versículo 13, nós vemos aí: veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Cerca de 1 ano antes, nesse mesmo lugar, ou próximo dali, Jesus fez algo incrível também. Ele fez a multiplicação de pães e de pães. E foi mais ou menos dessa forma. Ele tomou o pão e deu, e ofereceu, né? A gente pode ler um pouco disso aí em João mesmo. Mantenha, né, essa página aberta e vai em João capítulo 6. João 6. A partir do versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentando-se ali com seus discípulos, e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, igual ele fez na praia, perguntando para eles, né? Conseguiram alguma coisa? A mesma coisa ele está fazendo aqui.
que ele sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamando André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, olha aí, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então Jesus ali, perto dali, já tinha feito algo maravilhoso. Cerca de 1 ano antes, na Páscoa anterior, do ano anterior. E então no versículo 14, nós vemos que Jesus já havia se manifestado algumas vezes. Essa, pelas contas de João ali, era a 3ª vez que ele havia se manifestado. Ele se manifestou de uma maneira real, a pessoas reais, em locais específicos, conhecidos, dando evidências que fortaleciam a fé dos seus discípulos para a missão que eles teriam de desempenhar. Naquele lugar, há 3 anos antes, a gente leu em Lucas 5, Jesus disse a Pedro: não temas, doravante, ou daqui em diante, serás pescador de homens. Essa era a missão. Essa era a missão deles dali em diante. Jesus passou 3 anos preparando eles para isso, para serem pescadores de homens. E naquela manhã, Jesus realiza um sinal que mostra que Ele é o provedor da missão. Ele deu a missão para eles cumprirem. Eles deveriam ser pescadores de homens. Mas Jesus não os deixa desamparados. Jesus prova com este sinal que Ele aqui provê tudo para a realização dessa missão. E veja, essa missão não diz respeito a pescar peixes no mar, mas diz respeito a pescar homens, mulheres, pessoas para conhecerem Jesus Cristo. E Jesus se vale deste sinal para mostrar: olha, assim como eu providenciei grandes peixes em um grande número para vocês pescarem neste mar, eu também vou fazer isto. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, enquanto vocês estiverem indo e fazendo discípulos. Algumas lições que você deve crer e compartilhar. Primeira coisa, nós devemos seguir as orientações de Jesus para executar a missão. Irmãos, Pedro, João, Tiago, pelo menos estes, os demais certamente sabiam alguma coisa de pescaria. Esses 3 eram profissionais da área, tinham muita experiência. Mas o fato é que a nossa experiência nessa missão de evangelizar, de proclamar o evangelho, de fazer discípulos, nossa experiência, ou até a falta de experiência, não conta. Não conta. Não é a experiência que conta. Aqueles homens eram homens experientes na pescaria, e a experiência deles não serviu de nada. Foi só quando Jesus falou: faça assim, nessa direção, que eles conseguiram, e eles então trouxeram muitos peixes. A nossa experiência, ou a falta de experiência, não conta. Depende totalmente do Senhor. Nós devemos ouvir e atender às orientações do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens estavam no lugar onde Jesus enviou, Galileia. E eles obedeceram
imediatamente ao comando dele quando ele disse: olha, lança à direita, novamente a rede ao mar. Eles obedeceram ao Senhor Jesus Cristo. E sabe quando que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos conseguir cumprir essa missão e atrair pessoas para conhecê-lo? Quando nós estivermos obedecendo o Senhor Jesus. Quando nós estivermos seguindo as suas orientações. Quando nós estivermos no lugar em que Ele nos colocar, ou onde Ele nos enviar, fazendo exatamente aquilo que Ele nos deu para fazer. Não precisamos inventar moda. Não são necessários programas, eventos. Não. É no dia a dia da vida que nós temos que arregaçar as mangas e fazer o que Ele nos deu para fazer, onde nós estamos ou aonde Ele nos enviar. Então devemos seguir as orientações de Jesus para executar esta missão. Segunda coisa, os resultados da missão dependem exclusivamente do poder de Jesus. Assim como Pedro, Tiago, João e todos os outros foram chamados para serem pescadores de homens, eu e você também fomos. Mas Jesus pediu para que nós façamos algo, mas não colocou em nossas mãos o poder de realizar estas coisas. Não colocou em nossas mãos a capacidade de produzir resultados. É bem diferente de um trabalho convencional, não é mesmo? Você é contratado para fazer um serviço, você deve fazer e garantir o resultado. Com Jesus é diferente. Ele chama a gente para fazer algo, mas Ele garante que o resultado vai acontecer. Isso é maravilhoso. Não depende de nós. Não depende. Poderia ter sido 2 ou 3 peixinhos que se agarrassem naquela rede ali, naquele momento. Mas Ele quis que fossem 153. E não eram lambarizinhos, não. Eram grandes peixes. Ele quis que fosse assim. Não foi por causa do esforço dos discípulos. Não foi por causa da expertise dos discípulos, do know-how dos discípulos. Não, eles só precisaram fazer o que Jesus mandou eles fazerem. E o resultado foi produzido por Jesus. Uma coisa interessante. A rede que eles jogaram não se arrebentou. Lá em Lucas 5 a rede deu uma vacilada, mas nesse texto aqui a rede não se arrebentou. Uma coisa interessante para a gente pensar: por mais simples e frágeis que sejam as estruturas ou a rede, podem ser usadas por Ele com poder. Você pode se considerar uma pessoa muito simples, talvez sem estudo, sem treinamento, talvez, eu não sei como é que é a condição, como você se enxerga. Isso não importa para Jesus. Não importa os recursos que você tem ou que não tem. Não importa absolutamente nada. Ele usa estruturas simples e frágeis como aquela rede e capacita para ser um bom instrumento para trazer esse resultado até Ele. Ele garante todo o processo. E uma terceira coisa: Ele não precisa de nós, mas quer usar-nos e ter-nos em sua companhia. A gente viu que quando os discípulos chegaram na praia já tinha peixe lá. Tinha até pão lá. O café da manhã já estava garantido. Jesus até, talvez para mostrar que o esforço deles foi útil, né? Fala, não, pega um peixinho de lá também, vamos compartilhar aquele de lá também que vocês trouxeram. Mas o que Jesus está mostrando é que o mais importante da missão que Ele nos deu para realizar é Ele próprio, o Senhor da missão. O mais importante não é o resultado. Eu tenho que me lembrar disso todos os dias como pastor. O mais importante não é o resultado. O mais importante é o Senhor.
Quem me deu a missão? Ele é o mais importante. Meus olhos têm que estar fixos nele, porque se eu olhar para o peixe, se eu olhar para a rede, se eu olhar para as coisas, não vai dar para continuar. Nós devemos ir ao seu encontro e cultivar a comunhão com ele. É isso que ele quer. Nesse processo, no dia a dia da missão, o mais importante é estar com Jesus. É desfrutar da sua companhia. É ter alegria nele e com ele. Ele garante o necessário para o trabalho. Até mesmo o pão de cada dia. Ele garante isso. Para executar a missão, até isso ele fala: não vai faltar para você o pão de cada dia. Algumas perguntas para a gente pensar. De que forma nós, discípulos de Cristo, temos obedecido a Jesus e seguido as suas orientações? Talvez não tenhamos experiência, mas será que a falta de experiência não tem sido desculpa para não obedecermos ao Senhor? De que forma cada um de nós temos participado da missão? Cada um de nós fomos chamados para sermos pescadores de homens. De que forma cada um de nós temos participado dessa missão? E uma última reflexão importante. Jesus certa vez compartilhou essa parábola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie. E quando já cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora, jogam fora. Ele diz: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa foi a parábola que Jesus disse. Isso está em Mateus 13, 47 a 50. Chegará o dia, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, que todos nós, membros e frequentadores de igrejas, discípulos ou até mesmo simpatizantes meramente de Jesus, todos nós seremos recolhidos como peixes em uma rede. Seremos pessoas de todos os lugares, de todo o mundo, gente que viveu em todas as épocas. Um a um, nós seremos separados para destinos eternos bem distintos. Aqueles dentre nós que negaram-se a si mesmos, que tomaram a sua cruz e seguiram Jesus, serão considerados justos. Aqueles, porém, que amaram este mundo e colocaram limites para assumirem verdadeiramente o discipulado do Senhor Jesus. Colocaram limites, não, até aqui dá, aqui não, daqui para frente não. Estes se lamentarão para sempre. A última pergunta para nós, dentro dessa nossa reflexão, é: que tipo de peixe somos nós? Se fomos pescados, certamente fomos. Que tipo de peixe somos nós? Nós temos lido e refletido nas palavras registradas pelo apóstolo João nos cultos de domingo à noite desde janeiro do ano passado. Hoje é dia 12, né? Começamos no dia 13 de janeiro do ano passado. A maior parte desse precioso livro foi lido e exposto aqui, deste púlpito. O meu desejo e oração como pastor é que essas palavras tenham produzido e fortalecido a verdadeira fé salvadora nos corações. O mesmo propósito de João é o meu, foi o meu. Que à medida que nós estudamos esse Evangelho, Deus produzisse fé nos corações. Eu não posso produzir isso.
porque isso o Senhor reservou para si, para Ele próprio. Por isso eu prego e oro, rogando que Ele trabalhe nos corações e vivifique a alma de cada um. O trabalho que eu posso fazer como pastor, eu tenho procurado fazer com muitas limitações e fraquezas. Mas graças a Deus isso não é tudo. Eu não sou o único pescador. Eu louvo a Deus porque alguns também têm trabalhado, têm posto seus dons a serviço do Senhor. Eu louvo a Deus também pelo desprendimento de muitos, de alguns que investem recursos financeiros nessa obra. Que Jesus, o nosso supremo pastor, siga dirigindo os nossos passos nesta igreja, despertando os nossos corações e levando-nos a cumprir a sua vontade. Que os membros desta igreja sejam pescadores de homens. E a estrutura dessa igreja, que é a igreja em si, os programas, as atividades, que essa estrutura seja como aquela rede lançada à direita do barco, que recolhe muitos homens e mulheres e os apresenta a Jesus. Que a missão continue. Que os discípulos desta igreja sejam obedientes pescadores. E que o Senhor em tudo seja glorificado. Lembremos-nos sempre, Ele é o provedor da missão.